Entremos na nossa palestra da noite. Quanto mais nós vamos avançando na idade, quanto mais coisas nós vamos vendo no mundo, quanto mais vamos conhecendo a própria história da criatura humana, mais nos apercebemos da necessidade de buscarmos orientações. Precisamos de orientação. Orientações que sejam seguras para nós rumarmos numa direção justa e certa para o nosso próprio futuro. Assim sendo, o Evangelho, sem sombra de dúvidas, é um dos roteiros mais seguros que nós podemos utilizar. O Evangelho de Jesus, ele não há já nenhuma espécie de dúvida, porque ele vem comprovando ao longo de 12.014 anos o quanto ele pode ser uma bengala de ajuda para todos nós. Um instrumento de trabalho preciosíssimo. De qualquer das maneiras, mesmo assim, nós podemos perguntar, mas para que tanto Evangelho? Para que falar tanto do Evangelho? Porque ele nos propõe perspectivas novas, entendimentos daquilo que é necessário para o nosso aperfeiçoamento moral. E é isso mesmo que ele quer. É, aliás, eu suponho que é a única coisa que Jesus permitiu que o Evangelho viesse até nós, precisamente para que disso resultasse o quanto estamos dizendo. Nova perspectiva para a nossa vida, orientando-nos, novos entendimentos daquilo que o próprio mundo nos mostra. E assim, com esse aperfeiçoamento, nós vamos melhorando a nossa condição espiritual, vamos melhorando a nossa condição de espíritos que somos. Então o Evangelho, nós podemos dizer que é um laboratório. É um laboratório de aprendizagem da mensagem do Cristo. Porque ali tudo está, o que Jesus disse, o que Jesus fez. Logo, é esse imenso laboratório que nós ainda, mesmo estudando aprofundadamente, ainda não conseguimos tirar partido de tudo aquilo que lá está. Porquanto há muita coisa que está escrita nas entrelinhas e que nós só, à medida que vamos evoluindo espiritualmente, nos vai sendo possível descodificar e entender. Portanto, o Evangelho é um legítimo território de redenção em nome do amor. Porque tudo quanto lá está é uma sinfonia amorosa. Tudo nos concita a amar o próximo. Tudo nos concita a olhar pelo outro. Tudo nos concita a sermos, cada dia que passa, um pouquinho melhores. Contém abençoados registros que devemos inscrever nos nossos corações. Não é saber o Evangelho, é viver o Evangelho. Porque sabê-lo é fácil. Qualquer um que saiba ler, qualquer um que seja medianamente inteligente, toma conhecimento do Evangelho. Mas isso não é o importante. O importante é transportá-lo para dentro dos nossos corações e fazer que ele seja realmente o roteiro para os nossos dias. Então, embora este mundo que Deus nos concedeu como morada, a Terra, esteja em constante evolução, e ela é constante, não para, seja no campo da ciência, dos povos, das ideias, dos métodos, as mensagens propostas por Jesus, desvendando estes novos caminhos que referimos, alicerçados na lei do amor, libertam-nos. O Evangelho pode ser um libertador para cada um de nós, porque ele realmente nos mostra os caminhos verdadeiros da libertação. Ele, o Evangelho, como todas as coisas sublimes, não tem conotação temporal. Ele foi escrito, como sabemos, pelos evangelistas, praticamente no século I, mas, passados estes 21 séculos, mantém-se rigorosamente com o mesmo valor, com a mesma dinâmica, com a mesma capacidade de orientação. O Evangelho é de todos os tempos, de todas as épocas, a fim de assim podermos ascender a efetiva jornada para Deus. É o nosso caminho, quer queiramos, quer não. Quer acreditemos em Deus ou não.
Para Deus nós todos estamos caminhando, mesmo aqueles que o negam. Os ateus estão caminhando também para Deus. Os evangelhos são 4, como sabemos. Aqueles que foram adotados pela autoridade religiosa, chamados os 4 canónicos, e correspondem a inspiradas anotações, cujos conteúdos são ensinamentos do Cristo. Eles estão em palavras simples, mas amplamente demonstrativas da real valia de Jesus e dos exemplos que Ele nos deixou ficar. Diremos ainda que o estudo da Boa Nova, que é essa a tradução da palavra, Evangelho significa Boa Nova, não é tarefa fácil. Que o digam aqueles que o estudam aprofundadamente, alguns há dezenas de anos, teólogos, que estão sempre buscando nos Evangelhos realmente aquilo que está nas entrelinhas das parábolas, aquilo que é expresso pelos acontecimentos daquela época, os factos, as profecias. E isto tudo leva a que realmente esses estudiosos cheguem à conclusão que ainda há muito para nós vermos e aprendermos. Aquilo que já sabemos são mensagens libertadoras, que apenas nos exigem uma coisa. Quando fazemos a leitura do Evangelho, uma coisa nos é exigido, que tenhamos olhos de ver e ouvidos de ouvir. A própria boca de Jesus disse-nos: as palavras que eu vos disse são espírito e vida. Isto está em João 6,63. E também Paulo, o querido Paulo de Tarso, na segunda carta aos Coríntios, em 3,6, Paulo diz: porque a letra mata e o espírito vivifica. Então, diante dos textos evangélicos, abrem-se janelas frondosas, lindas, que variam segundo o interesse de quem lê. Claro, depende de nós, qual é o interesse que temos no Evangelho. Depende da nossa sensibilidade a interpretar as coisas. E até dos conhecimentos que nós tenhamos, sobretudo dos conhecimentos daquela época, daqueles locais percorridos por Jesus, daqueles povos, dos seus hábitos, os hábitos que eram vigentes naquela época. Podemos dizer que a Palestina em si mesma pode ser considerada o 5º Evangelho. Porque aquele local é um local, não diremos mágico, mas é um local próprio. E, curiosamente, o que Jesus encontrou na sua época, nós encontramos hoje. Ainda muito ódio entre aqueles que ali habitam. Ainda não consegue haver paz naqueles corações. Por isso, não nos admiremos de ser preciso tanto Evangelho. Porque ele não tem chegado para convencer aqueles corações em ódio, em conflito, em guerra. Ainda não chegou. Para estudarmos o Evangelho, quem queira mesmo aprofundar, podemos utilizar um método que a ciência da história clássica, utiliza, não só para as suas variadas pesquisas do passado, mas também para narrar e deixar elementos para o futuro. Desmontando as narrativas ou desmontando as parábolas de Jesus por quem, onde, quando e como. Se em cada leitura do Evangelho nós tentarmos responder a estas 4 questões, vamos ficar melhor esclarecidos em relação àquilo que o Evangelho apresenta. Quem, onde, quando, como. Quem? Quando nos interrogamos quem, buscamos as personagens do texto. Onde vão emergir os locais, os lugares, os ambientes dos acontecimentos. Quando vamos focar o momento, o tempo. E como? As circunstâncias, as atitudes, os gestos, que não deixam de não ser elementos importantíssimos para a compreensão dos textos. O Espiritismo, esta doutrina que elegeu a fé raciocinada, é sem dúvida a chave que nos permite tirar
melhor partido da mensagem do Nazareno. Por isso nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. As passagens evangélicas são rigorosamente aquelas que estão em todos os Novos Testamentos. Mas a interpretação, se nós aprofundarmos o interesse pela leitura, vemos que a interpretação espírita muitas vezes vai além do normal que se consegue ver. As sementes do amor por Jesus lançadas naqueles ambientes simples daquela época que o recebeu há mais de 2000 anos, ensina-nos as possibilidades que podem germinar das sementes que Jesus lançou. Passado tanto tempo, com certeza, algumas delas já germinaram em alguns dos nossos corações. Já deram fruto as sementes que Jesus deixou. Os bons espíritos, eles sempre têm colaborado com valiosas ideias e apontamentos esclarecedores para nos ajudarem a entender os ensinos do Mestre Jesus. Quanta literatura complementar nós temos da espiritualidade superior para nos ajudarem a entender melhor o Evangelho. Vamos exemplificar o método que apontamos, tomando 2 textos para nós vermos. Começaremos pelo texto muito conhecido de todos, Os Trabalhadores da Última Hora. É curiosa porque é uma parábola que Jesus narra e que apenas é referida num dos evangelistas, em Mateus. Em Mateus diz que Jesus afirma que qualquer operário que aceita o convite para trabalhar na vinha, independentemente do tempo em que eles estejam a trabalhar, deverá, mesmo assim, independentemente do tempo, receber uma recompensa igual àquele que trabalhou mais tempo. É nesta parábola que Jesus afirma que os últimos serão primeiros e os primeiros serão últimos. Esta é uma outra frase de Jesus que se tornaria também muito bem conhecida. Então, a quem se referia Jesus? Comecemos com o quem. Na simplicidade dos símbolos, Jesus deixa entrever, segundo um espírito, Henri Heine. Este espírito morreu, aliás, este homem, de nacionalidade alemã, mas que depois adotou a França para morada e que desencarnou em 1863. Ele tem uma mensagem muito curiosa no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 3 do capítulo 20, intitulada Os Últimos serão os Primeiros. Então, segundo Henri Heine, estes últimos trabalhadores são os espíritas. Somos nós os que aqui estamos. E não é difícil de ver, porque a nossa doutrina efetivamente é muito nova. Se nós pensarmos, por exemplo, na doutrina hindu, ela tem mais de 8.000 anos. Se pensarmos nas doutrinas do Alto Egito, da civilização egípcia, nós vamos encontrar uma doutrina com mais de 6.000 anos. Se nós ainda, mesmo assim, recuarmos à Ásia, vamos encontrar doutrinas com 4.500, 4.000 anos. A própria doutrina hebraica tem à volta de 5.000, 5.500 anos. O cristianismo, ou o catolicismo, melhor dizendo, tem, no mínimo, 2.000 anos. A religião maometana, também ela está aproximadamente com 2.000 anos. O espiritismo tem quantos? 150 e muito poucos. Então nós somos realmente aqueles que estamos chegando à vinha do Senhor por último. Nesta parábola, quem são os espíritas? Nós somos os últimos chegados, mas se aproveitarmos bem o trabalho e os bons exemplos daqueles que nos antecederam, porque essas religiões anteriores à religião espírita, também elas foram boas e são boas, porque desde que uma religião concita a criatura ao bem, é uma religião boa. O que importa é não sermos fanáticos na interpretação das nossas religiões. E muitas vezes esse fanatismo é da criatura humana, não é do corpo da doutrina, não é da religião.
As religiões todas são neutras. Os religiosos podem ser negativos ou positivos. Portanto, quando em qualquer sítio, em qualquer templo, nos digam ser bom, ama, ajuda, essa religião é boa. Então aqui estamos nós para beber desses exemplos antigos para nos fortalecer a nós, com dedicação, sem preguiça, sem má vontade, a fim de podermos depois ter direito à justa paga. Mas a nossa justa paga não deve ser ter a preocupação de serem bens materiais, porque esses nós já sabemos que são transitórios, são da terra, cá os encontramos, cá os deixamos. Mas como André Luiz esclarece, que sejam bónus ora, sejam os benefícios espirituais, para quando nós partirmos, encontrarmos a nossa casa sossegada, tranquila, termos uma paz espiritual duradoura. Essa é que será a nossa justa retribuição espiritual, porque essa nunca mais se perderá. Onde? Vimos quem? Onde? Na vinha do Senhor, diz Jesus. Que vinha será esta? É a vinha que está em todos os mundos criados por Deus. O nosso caso, aqueles que estamos na terra, a nossa vinha é aqui, é o nosso território terra, é o nosso trabalho, as nossas canseiras, alguns dos nossos desgostos, plantados aqui neste mundo terra. É aqui que é o nosso local, é aqui que encontramos aquilo que nós temos necessidade para evoluir. Quando? Quando quisermos. Depende de cada um de nós. Porque sempre haverá trabalhadores de última hora. Sempre haverá. Porque nós não estamos todos no mesmo degrau espiritual. Uns estão mais acima, outros estarão no meio, outros estarão mais abaixo. Então a tendência é que tudo vá subindo. Os que estão mais abaixo chegarão depois, mas chegarão. Então estamos uns mais adiantados do que outros, mas nem sempre chegará primeiro aquele que mais quer. Chegará primeiro aquele que mais trabalhar. Aquele que mais de si der. Esse é que chegará primeiro. Como? Como se expressa a nossa vontade? Possuímos o livre-arbítrio, todos nós, fazemos aquilo que nos apetece, todos podemos fazer o que queremos, então apresentamo-nos ao trabalho de livre e espontânea vontade quando nós quisermos. Poucas vezes nos apresentamos a esse trabalho motivados ou conduzidos pela mão do amor. Poucas vezes. Muitas vezes chegamos empurrados pela dor. É ela que nos empurra, que nos obriga a ir em busca de perceber porquê. O outro exemplo que escolhemos também é uma frase carregada de significado. Não separeis o que Deus juntou. Isto está em Mateus 19, versículos 5 e 6. E disse Jesus: portanto, deixará o homem, pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem. Quem? Homem e mulher, o casal. Porque são eles os elos que compõem as uniões, que devem ser amorosas. Onde reina a sincera afeição recíproca, onde realmente haja o respeito mútuo. Quando? Nas palavras de Jesus, quando, por causa da dureza de vosso coração, Moisés permitiu despedisse as vossas mulheres. Ou seja, quando não se levou em conta a afeição que deve unir dois seres. Porque se isso for tomado em conta, realmente não há como separar. Agora como? Não permitindo a separação das uniões verdadeiras, porque essas não é possível. Não é possível separá-las. Mas perguntamos nós, e quando? Quando nestas uniões, às vezes se transformam em relações violentas, podendo chegar à desgraça ou até ao crime. Como é que ficamos
em relação ao quanto. Quanto é que temos que suportar? Até onde temos que suportar sem separar, no conceito de alguns, aquilo que Deus uniu? Precisamos ver as coisas como os Espíritos nos ensinam. Isto tem que ser visto em dois prismas diferentes, absolutamente diferentes. O que vem de Deus e promana das suas leis que são imutáveis, que não podem ser mudadas, e aquilo que vem do homem e das suas leis transitórias, que mudam, muitas vezes, segundo as vontades e os tempos. Assim, na formação dos casais, também existem dois fatores distintos. O elemento divino, regulado pela lei do amor, que é uma lei natural, é uma lei de Deus, e se expressa em laços de alma. São esses laços de alma que ninguém consegue separar, por mais que queiram. E depois temos o fator humano, traduzido num mero compromisso, chamado casamento, e que se expressa pelos laços da carne, que, como nós sabemos, não têm nunca a força espiritual dos laços da alma. O primeiro é indissolúvel e ninguém pode ou deve separar. O segundo é baseado em relações de paixão e de interesses, portanto pode apartar-se. É aqui que nós vemos tanta separação quanto vemos nestes últimos tempos. As verdadeiras uniões espirituais, aquelas que contam com almas afins, almas que vibram na mesma energia, aquelas que têm a mesma afinidade, aquelas que verdadeiramente se amam, jamais o homem separará. Nem que um deles seja afastado pela morte. O amor se mantém. A morte não mata amor nenhum. Separa temporariamente aqueles que se amam. Mas quando esse amor é forte e verdadeiro, o reencontro acontecerá com certeza absoluta. Então esses prolongam-se para além da vida física, porque já pré-existiram à reencarnação. Esse amor já existia antes de haverem dois corpos que receberam essas almas e continuarão após o desencarne desses novos corpos dados pela reencarnação. Estão entrelaçados numa convivência de profundo respeito, aceitação mútua e, portanto, logo a felicidade é recíproca. É a felicidade dos dois. Esperamos, é nosso desejo, ter conseguido nestes dois exemplos comprovar a necessidade de nós aprofundarmos os estudos sobre o Evangelho, porque ele é tão necessário à nossa urgente renovação. Se não nos renovarmos o quanto antes, nestes tempos que vamos vendo que estão chegados, dificilmente nós, ao partirmos para a pátria espiritual, encontraremos um lugar consentâneo com a nossa alegria ou para a nossa alegria e nossa felicidade. Se por aqui nos mantivermos confusos, belicosos, pouco caridosos, desatentos da própria vida, logo mais, quando o nosso corpo regressar à terra de onde ele pertence, nós iremos encontrar momentos complicados e difíceis. Então o Evangelho pode ser também um roteiro de luz para nos acompanhar para o outro lado, desde que entendido e, melhor do que entendido, praticado. É isso que nós, nesta noite tranquila, independentemente da chuva que está lá fora, que esta chuva está lavando aquilo que nós sujamos. Muitos de nós ficamos contra Deus se há uma chuvada mais forte, se há um pouco mais de frio, se há um pouco mais de calor. De imediato começamos a dizer mal de Deus, que Deus não toma conta de nós e que nos quer prejudicar com estas coisas naturais. É um erro absoluto, porque tudo isto tem razão de ser. Os nossos maus pensamentos, os nossos desejos inconfessáveis e incontrolados, são energias que nós geramos. E a partir do momento de as termos gerado, elas estão no universo. Elas estão na psicosfera da Terra. E essas ideias desencontradas e muitas vezes malignas
são de tal porte energético que, se não fossem estas chuvas, os ventos que Deus nos manda, os furacões, os tornados, para varrerem essas energias deletérias que estão sobre a Terra, nós dificilmente conseguiríamos sobreviver. Vergar-nos-íamos ao peso dessas energias tão complicadas. Então, tudo isto tem razão de ser. Quase sempre depois de uma chuvada, os momentos que vêm depois, diz o povo que a seguir à tempestade vem a bonança, e é isso mesmo. Parece que a terra acalma. Temos essa experiência todos ou não? Parece que tudo fica tranquilo depois de passar este barulho da água. É a sensação que o nosso espírito colhe daquilo que foi feito. Ficamos muito mais tranquilos. Então eu estava a ouvir a chuva durante as nossas palavras e mentalmente eu estava agradecendo a Deus porque Ele sempre toma conta de nós. E isso no Evangelho nós encontramos em variedíssimas passagens Jesus expressando que o Pai jamais se esquece dos seus filhos. Que Jesus nos abençoe.